Nesse vídeo eu vou te falar sobre quais são as consequências espirituais e o nível de influência demoníaco que acontece na vida de pessoas que consomem pornografia. Quais são os tipos de influências que ela está se expondo ao clicar, ao estar ali assistindo à pornografia. E antes disso, você precisa entender como funciona a dinâmica de acordo com os padrões bíblicos sobre a questão da influência de anjos e demônios na vida de uma pessoa. Pensa o seguinte, a palavra de Deus fala que ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Só que ao derredor, ou seja, um pouquinho mais distante, estão os demônios esperando oportunidade para eles nos tragarem, ou seja, para eles influenciarem. Então, antes dos demônios acessarem a nossa vida, eles precisam passar pelos anjos do Senhor. E qual é a autorização que eles têm para passar pelos anjos do Senhor e tocar na nossa vida com opressão, com retaliação? É através do pecado que cometemos. O que acontece? O nosso pecado, a partir do momento que eu peco, é como se eu estivesse assinando um contrato com o demônio, dando autorização para quê? Para ele retirar o anjo do Senhor e ele poder ir e vir livremente para atormentar a minha vida da maneira como ele deseja. Então, o seu pecado é a assinatura de um contrato que está nas mãos de demônios para eles estarem com acesso livre para atormentar, para influenciar a sua vida. E o Senhor, nosso Deus, ele é um Deus tão justo que ele não vai passar por cima das nossas vontades. E ele vai respeitar a nossa escolha de estar pecando, de estar se rebelando contra ele. E isso é o que vai dar autorização legal para demônios virem e estarem ali atormentando com sonhos, com problemas, com dificuldades a nossa vida. Então, por isso que é tão importante a santidade. Santidade não significa que você será uma pessoa perfeita. Significa que você estará sempre se lavando com o sangue de Cristo para tirar cada um desses contratos assinado pelo seu pecado da mão de demônios e levar cativos à luz de Cristo. E quando você confessa o pecado, você deixa de praticá-lo, você se arrepende verdadeiramente, o Senhor ele te perdoa e ele lança fora no mar do esquecimento esse seu pecado. E aí você consegue então viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quanto mais você busca se lavar com o sangue de Cristo. E é por isso que eu quis trazer esse exemplo, porque fica mais real para a gente conseguir entender a dinâmica, o porquê demônios podem atazanar a nossa vida, porque eles podem nos oprimir, nos retalhar. É quando existe brecha na nossa proteção. E brecha é porta aberta que dá livre acesso a demônios, e essa porta aberta é pecado não confessado. Tudo aquilo que está em oculto, que você não confessou, que você não lavou das suas vestes, não lavou com o sangue de Cristo, vai ser uma autorização legal na mão de demônios para estar atormentando a sua vida. E isso funciona exatamente da mesma maneira com o vício em pornografia, com o pecado sexual. Nesse caso, a gente vai estar contextualizando mais com a relação em assistir pornografia, em consumir conteúdos pornográficos. Porque determinados tipos de pecados, eles dão autorização para determinados tipos de demônios influenciarem determinadas áreas da nossa vida. Porque o princípio que rege isso daqui é o versículo onde fala de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta é aquilo que o homem vai colher. Então, se você está plantando sementinhas de investir tempo, investir dinheiro, investir disposição, investir o seu olhar de contemplação num solo de imoralidade sexual, você vai colher o quê? Você vai colher os frutos que estão dando no solo de imoralidade sexual. Então, a primeira consequência espiritual, a primeira porta aberta de acesso livre para demônios na vida de quem está consumindo pornografia é justamente o tormento em relação às perversões sexuais. Um abismo chama outro. Aqui a pessoa ela começa a assistir pornografia muitas vezes por curiosidade, foi sem querer que acessou. Só que ali já abre brechas para os demônios já começarem a sugerir novas coisas. E o mais legal de tudo isso é que
Essas movimentações, essa dinâmica que acontece no mundo espiritual é refletida no mundo natural, a ponto de que a psicologia, né, os estudos científicos, eles comprovaram isso no sentido de que altera a questão da sensibilidade da dopamina da pessoa. Quanto mais ela está se expondo a isso, mais ela vai querer algo mais intenso, mais ela vai procurar gatilhos, coisas novas. Então, uma pessoa que começa assistindo um determinado filme pornográfico, ela já vai enjoar rapidamente daquilo e aí ela vai para uma nova categoria. E aí, quando ela vê, ela tá assistindo categorias homossexuais, ela tá assistindo categorias com animais, ela tá assistindo diversas categorias de tortura, de humilhação. Só que chega um ponto que isso também não vai mais satisfazer ela. Ela já vai estar tão acostumada com aquilo que ela vai querer praticar. E aí ela vai começar a ter uma vida imoral, de imoralidade sexual, se relacionando com várias pessoas, testando várias coisas que ela viu na pornografia, como relações com pessoas do mesmo sexo. E muitas vezes elas começam a ter o quê? Desejos de ter relações ilícitas. Como a gente acompanha que está crescendo cada dia mais, pessoas que estão se relacionando com crianças, pessoas que estão se relacionando com animais. E é exatamente isso que acontece com a pessoa que está consumindo pornografia. Ela está abrindo brecha, além de ela estar treinando o seu cérebro de maneira natural, com aquele estímulo, a ver aquilo, ficar olhando, mandando mensagens que isso é o normal, ela também está abrindo uma porta na vida dela para que dê acesso a demônios de perversão sexual. E isso aí vai fazer com que ela atraia pessoas que só querem defraudar ela, ou seja, que querem se envolver, mas sem compromisso, que só querem aproveitar dela. Começa a atrair pessoas perigosas, muitas vezes, começa a ser perseguida nessa área. Um exemplo de tormento muito comum a pessoas que consomem pornografia é o tormento de demônios específicos da área sexual que se chamam íncubos e súcubos, que além de causar paralisia noturna, eles também estão ali assediando pessoas durante a noite com a prática sexual mesmo. Então eu vou até colocar alguns vídeos aqui pra vocês. Isso é real, isso acontece, eu recebo várias mensagens de pessoas que estão na prática sexual ilícita através da pornografia, da masturbação, através do sexo fora da aliança do casamento, e que é muito comum estarem sendo atormentados através de seus sonhos. E como você identificar se o seu sonho é um tormento sexual causado por um demônio? É normalmente quando você é o objeto principal no sonho. Você sonha que está sendo abusado, você sonha que está sendo forçado a fazer sexo. Sempre você é o objeto, é a ferramenta principal do sexo que está acontecendo ali no seu sonho. E claro que para cada pessoa vai ter uma alteração ali de como vai acontecer essa opressão, esse assédio, essa perseguição. Muitas pessoas são perseguidas através do sono, muitas pessoas são perseguidas através de defraudação, só atrai gente que não presta, só atrai, só se apaixona, só se envolve com pessoas que não querem nada com nada, que fazem ela sofrer. Então aí começa um abismo sentimental junto, relacionamentos frustrados. Outras estratégias de demônio também é atrair essas pessoas a quererem se exibir online, e aí elas se tornam vítimas, né, de pornografia amadora. O vídeo delas é exposto, elas são humilhadas. Então tudo isso vem de brechas, de portas que são abertas através do pecado sexual, que dão legalidade, abrem brecha na sua proteção. O seu pecado é a autorização que os demônios precisam para estar agindo contra a sua vida, e é o ambiente onde você está escolhendo viver exposto, se expondo aos ataques do maligno. E outra coisa também, você que é papai, você que é mamãe, é muito importante você prestar atenção nisso, porque muitas vezes você acredita que o seu pecado está escondidinho, que isso não vai atingir seus filhos, que isso não vai atingir sua esposa. Primeiro que pecado sexual que um cônjuge comete, a mesma perseguição sexual que vem para a sua vida também vai acontecer na vida do seu cônjuge. Por quê? Porque vocês são uma só carne. As batalhas e as lutas espirituais que uma pessoa está passando vão recair sobre a outra pessoa também. Então, além de você estar se expondo aos ataques, à opressão, você também está expondo o seu cônjuge, a sua esposa, também a esses ataques.
Fora que a sua brecha, ela também abre brechas na cobertura espiritual da vida dos seus filhos, principalmente quando eles ainda não entregaram a vida para Cristo, que eles estão ali na infância, eles começam a ser atormentados porque existe brecha na consagração, eles não estão cobertos em santidade, e a cobertura espiritual, ela é um reflexo da vida em santidade dos pais. Então você precisa estar ciente que os seus filhos, eles se tornam alvos fáceis do maligno, de perseguição, de abusos. Então é muito importante você levar isso para o Senhor, você se arrepender rapidamente, você confessar isso. Para quê? Para você fechar o seu filho, para você cobrir ele em oração, em santidade, e pedir a proteção do Senhor, porque a porta aberta na sua vida, além de recair sobre a sua esposa, também tornam os seus filhos alvos fáceis para o maligno, porque a palavra de Deus diz que a iniquidade, os pecados dos pais, será visitada até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, isso mostra que você precisa ter um posicionamento geracional, de você fechar as portas da sua vida também pensando na proteção espiritual dos seus filhos. Segunda consequência de perseguição espiritual que acontece em pessoas que assistem pornografia é justamente a perseguição na sua área sentimental e emocional. Já existem vários dados que analisam a questão mesmo da realidade por trás das câmeras, quando a gente fala em conteúdos, em filmes, em produções pornográficas. Normalmente as atrizes, os atores, eles estão ali à base de drogas, eles estão à base de chantagem, muitos deles estão em condição de tráfico sexual e humano. Então é algo que só dos atores e das atrizes, você estar ali acessando, você já está contribuindo para tortura emocional, psicológica, e isso vai abrir brechas, portas para que demônios atuem na sua vida, trazendo a questão da ansiedade, questão de depressão, trazendo o desespero, a carência. E como a gente falou na consequência anterior, todas essas características estão comprovadas pela ciência. Elas apontam para pessoas que assistem, que consomem pornografia, são pessoas que têm mais tendência a ter depressão, a ter crise de ansiedade, a serem mais carentes e principalmente a ter mais ideações suicidas. E aí é por isso que a gente consegue ver uma geração tão imoral, que dá tanto grito de liberdade sexual, só que ao mesmo tempo é a geração mais escravizada pelas suas próprias emoções. Ao mesmo tempo que eles têm todo o conteúdo, todas as ferramentas disponíveis para fazer a gestão de emoções, para falar sobre inteligência emocional, para falar sobre relacionamentos, mesmo assim continua sendo a geração mais aprisionada pelas suas próprias emoções, pelos seus sentimentos, e que não consegue lidar com as suas frustrações. Por quê? Porque além de serem coisas naturais, também são perseguições demoníacas. E essas consequências que vêm através da perseguição demoníaca só pode ser curada e restaurada a partir do arrependimento, da confissão e da renúncia desses pecados da sua vida. Porque senão você pode tentar de todas as maneiras, e a gente vê pessoas que estão se afundando de conhecimento em conhecimento, de terapia em terapia, e que não sai do lugar. Por quê? Porque não renunciou e não foi desligado esse pecado, não foi retirado esse contrato da mão de demônios que estão ali tendo legalidade para atuar na sua vida, para te oprimir, para te retalhar e para impedir o seu processo de desenvolvimento, o seu processo de santificação. E a terceira consequência que eu quero falar para você é uma das que eu considero assim a mais pesada de todas elas. Claro que todas elas são pesadas, porque a opressão, a retaliação demoníaca, a influência de demônios na nossa vida é algo pesado já. Mas essa terceira, ela precisa de uma atenção. Eu já comentei em outros vídeos para você que a taxa média de vida dos atores e das atrizes que gravam ali as cenas pornográficas é de apenas 36 anos de vida. Essa é uma das indústrias que mais castiga, porque a maioria dos atores e das atrizes durante as gravações, ou eles são contaminados com doenças sexualmente transmissíveis, ou eles pelo abuso de drogas para aguentar o ritmo das gravações, aquilo que está sendo pedido, que vai além do limite físico e humano deles. Muitos também morrem por questão de overdose, só que a gente não pode esquecer que a taxa de desenvolvimento de estresse pós-traumáticos em atrizes e atores é equivalente a veteranos de guerra dos Estados Unidos.
E muitos deles, eles acabam tirando as suas próprias vidas de maneira muito precoce. E mesmo assim, muitas das pornografias que estão sendo assistidas são de pessoas que nem estão mais nesse plano, que já morreram, que tiraram as suas vidas, que a pornografia foi uma contribuinte, foi uma causadora para eles estarem ceifando a própria vida. E infelizmente, aqueles que assistem essas pornografias estão bancando, estão sendo investidores num solo de morte. E esse solo é o que assim mais causa tremor na minha vida, porque a primeira morte que acontece é da sua santidade, é da quebra do seu relacionamento com o Senhor. A gente sabe que a consequência do pecado é morte. Morte é a separação eterna de Deus. Você quebra o seu relacionamento com o Senhor. Você decide quebrar, romper esse relacionamento com o Senhor porque você preferiu o seu pecado ao invés de você buscar no Senhor a sua força, porque você preferiu se rebelar contra o Senhor e se entregar ao seu pecado. Claro que é diferente nesse caso de, você caiu, mas você está nesse processo, você sabe que você precisa se arrepender, você sabe que precisa pedir perdão para o Senhor. Quando você se arrepende, pede perdão para o Senhor, Ele é fiel e Ele é justo, Ele vai te perdoar. Só que o perdão de Deus não elimina as consequências do pecado que você praticou. Então, se você está plantando no solo da imoralidade sexual cebola, não vai ser de um dia para o outro que você vai colher tomate. Você precisa agora colher essas cebolas que já foram plantadas, mas você precisa mudar a sua plantação. Você precisa colocar então sementes de tomate para começar então a produzir e você colher tomates. Então, mesmo que haja o perdão do Senhor, nós precisamos assumir a responsabilidade e pedir também a ajuda do Senhor para lidar com as consequências daquilo que foi plantado através do nosso pecado. Então, por isso que deve ser um processo, não vai ser de um dia para o outro, porque você caiu, vai ter consequência. Mesmo que você está perdoado, mesmo que o Senhor lavou as suas vestes do pecado, você ainda vai precisar lidar com as consequências e o Senhor está disposto a te ajudar. Então não desanime, não largue tudo quando você cai. A questão aqui que a gente está falando, que é a mais grave, é quando a pessoa vive em pecado de maneira deliberada. Ela escolhe todos os dias estar se entregando, todos os dias estar ali alimentando a sua carne. Então, para essas pessoas, a primeira morte que acontece é a morte eterna, que é a separação do Senhor. E muitos versículos trazem essa ênfase à questão da imoralidade sexual. Não herdarão o reino dos céus os que praticam imoralidade sexual. Então não tem meio termo. A Bíblia já é bem clara em relação a isso. Isso daqui não é a gente querer julgar, não. Essa pessoa vai para o céu ou para o inferno. Eu tô apenas falando a Bíblia. A palavra de Deus fala que aqueles que cometem imoralidade sexual, que morrem sem se arrepender, sem largar disso, a Bíblia mesmo fala que não herdarão o reino dos céus. Então eu estou apenas compartilhando o que a palavra de Deus diz em relação a isso. Também você vai colher a destruição, a morte da sua identidade. Você vai começar a desenvolver muitos problemas, muitas distorções na maneira como você se vê, na maneira como você se enxerga. Você vai começar cada vez mais a desprezar a si mesmo, ou você vai para o outro extremo, para tentar consertar de novo isso que a pornografia veio, quebrou e matou em você, que é a questão da sua identidade, a maneira como você se enxerga. Assim como também, automaticamente, você também começa a colher morte de relacionamentos. E aí aqui são aquelas pessoas que de relacionamento em relacionamento, de frustração em frustração, são pessoas que daí começam a se esconder atrás de uma fachada de que não querem relacionamento, são pessoas que começam a justificar essa legalidade, que na verdade é uma perseguição demoníaca na vida delas, atrás de uma fachada de que elas que não querem, mas no íntimo delas elas estão destruídas, elas estão em profundo sofrimento, com depressão, e nenhum relacionamento dá certo, tanto amoroso, assim como com a família, relacionamentos destruídos com a parentela, com amigos. Então Satanás ali, os demônios, eles têm uma legalidade para acabar, para destruir
com os relacionamentos dessa pessoa. Ela só tem relacionamentos superficiais, onde ela tem que entregar alguma coisa dela, onde ela tem que ser algo que ela não é, para ela conseguir ter aquele relacionamento que na verdade é uma mentira, assim como aquilo que ela está contemplando na pornografia. Então ela começa a atrair só esse tipo de falsidade, de pessoas que querem defraudar, de aproveitar dela sem ter uma intenção verdadeira de se relacionar, de casar, de constituir uma família. Então ela começa a colher essa morte também na questão dos seus relacionamentos. Outra questão, um abismo puxa o outro. Por isso que a pessoa que começa ali a contemplar a imoralidade sexual através da pornografia, chega um momento que ela vai querer praticar aquilo. Começam a investir, além do seu tempo, da sua disposição, da sua energia, do seu acesso, da sua contemplação, começam também a investir literalmente dinheiro através de prostituição, através de brinquedos e coisas de perversão sexual, através de investir para ir em casas de swing, enfim. E outra questão também, que a gente até já falou na consequência anterior, sobre a questão de pessoas que consomem pornografia, elas são mais propensas a terem ideações suicidas. Então aqui ela começa literalmente a ser perseguida por demônios que sugerem a morte para ela, que começam ali a sugerir pensamentos, né, de se matar, pensamentos de que não tem mais jeito, pensamento que ninguém mais ela pode confiar, aqueles pensamentos que não tem mais em quem ela confiar, pensamentos que não tem mais jeito para ela, pensamentos de que as pessoas não a amam, quando na verdade tudo isso é uma consequência natural da pornografia, mas também que está dando acesso à perseguição demoníaca específico na vida dessa pessoa. Então, por isso, meu querido, minha querida, se você ainda está dando brecha, se você ainda está consumindo esse tipo de conteúdo, se arrependa. Esse é o tempo de você se arrepender, esse é o tempo de você se voltar ao Senhor, de pedir perdão, de falar: Senhor, me perdoa, porque até agora eu tenho plantado no solo da imoralidade sexual e eu tenho colhido isso na minha vida. Você sabe de que maneira você tem colhido isso? Você sabe quais são as áreas da sua vida que estão sendo alvos fáceis, que você está expondo para os ataques de Satanás e dos seus demônios. Então se volte ao Senhor hoje mesmo, agora mesmo que você está assistindo esse vídeo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, sabe, se conserta com o Senhor, pede perdão, chora, se quebranta diante dele, fala: Senhor, me perdoa, porque eu buscando o prazer desse mundo, eu estou perdendo o prazer de viver uma eternidade com o Senhor. Pede perdão para Ele, porque Ele é fiel e justo, Ele vai te perdoar. Pede ajuda: Senhor, me ajuda a fechar cada porta, me ajuda a fechar cada brecha que está dando acesso, para que os teus anjos se posicionem ali em minha defesa. Me ajuda, Senhor, a lidar com as consequências daquilo que eu já plantei, que eu estou para colher, que já está ali no meu solo. Então me ajuda a lidar com essa colheita, porque o Senhor, Ele é tão bondoso, Ele é tão misericordioso, que Ele inclusive nos ajuda a lidar com essas consequências daquilo que a gente decidiu plantar. Porque Ele é tão bondoso, Ele é tão maravilhoso, que Ele está sempre disposto a estender a mão, a nos perdoar, a ser misericordioso e nos abençoar, nos ajudar a lidar com tudo aquilo que a gente mesmo plantou. Então, mesmo que a gente não merece, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, a graça dEle nos alcança. Então, corra aos pés desse Senhor. Corra para a cruz de Cristo, porque só o sangue de Cristo é capaz de lavar suas vestes que estão manchadas pelo pecado, de blindar a sua vida, de reconstruir as proteções, os muros de proteção ao redor de você, para que você não seja mais oprimido e retalhado por Satanás, para que você esteja protegido em santidade, adorando ao Senhor. E para isso não tem muito segredo. Vá para o teu quarto, fecha a tua porta e tenha um tete a tete direto com o Senhor. Vá direto com Ele. E Ele é fiel e justo para te perdoar, para te ajudar nesse processo e para fechar todas as portas que estão abertas, dando acesso aos demônios para agirem na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha aberto um pouquinho mais a sua consciência em relação à realidade espiritual, de como demônios eles podem influenciar as nossas vidas a partir dos nossos pecados, para que você esteja mais consciente, para que você não demore, né? Caiu, pecou,
vá pro teu quarto, já se arrepende rápido, na mesma rapidez que você caiu, se arrependa, confessa aquilo e fecha aquela porta para não dar brecha, não dar espaço para demônios estarem oprimindo você, retalhando você, estarem te perseguindo, em nome de Jesus. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e eu estarei te esperando no próximo vídeo. Até mais!